Saudações a todas e todos em mais uma edição da coluna Direito à Cidade. Hoje nós estamos com o professor Reginaldo Veras. Esse camarada aqui que é da Ceilândia, construiu, hoje é deputado distrital e conseguiu essa trajetória através da sua militância política como um bom educador. É uma pessoa que eu admiro e desde já eu quero manifestar assim, a minha admiração, porque eu sou professor também, é uma das minhas profissões, meu ganha-pão, e nós sabemos que no nosso país, de forma geral, a profissão é massacrada, né? E muitas vezes isso faz com que o professor deixe de acreditar na liderança que ele é, né? E o poder que ele tem de influenciar e transformar em realidade. E o Reginaldo Veras é uma prova disso, de que sendo ético, um bom professor, um bom educador, ele tem se espalhado aí, levado boas novas para todo o DF. Fala como é que está um pouco essa sua trajetória como professor e como isso te levou para a Câmara Legislativa, as relações. Olha, rapaz, eu comecei a lecionar ainda estudante universitário, assim como você, num período que isso era mais fácil e tudo mais. Então, aos 19 anos, eu cheguei à sala de aula como professor contrato temporário da Secretaria de Educação. Antes, porém, um pouquinho antes, eu já tinha começado como professor de preparatório de concurso para escolas militares e tudo. Então, eu digo que ali foi o meu embrião profissional, né, lá no início dos anos 90 ainda isso, né, faz um bocado de tempo. Logo depois, engatei aí nesse ramo de professor de pré-vestibular, de preparatório para concurso. E aí no campo educacional acabei passando por tudo. Eu já dei aula do jardim de infância à universidade. Já fui direção de escola, coordenador pedagógico. Então, ao longo desses 27 anos de carreira aí, nos mais diversos segmentos do setor educacional, eu trabalhei. Em muitos lugares com extrema dificuldade e adversidades, em outros trabalhando em escolas de elite. Então a gente conheceu todos os polos e todas as realidades sociais ao longo da carreira. Isso é maravilhoso. Em relação a isso me encoraja, né? Porque a profissão de professor é uma das profissões que eu acho que muitos professores devem fazer assim, poxa, por que eu escolhi em determinado tempo do seu exercício, você fala assim, pô, será que vale a pena? Por que eu entrei nisso? A gente estuda tanto. E assim, são pessoas como você no trabalho, e a diferença que fazemos para os estudantes, né? O exemplo, a força do exemplo que acaba motivando. Eu gostaria de perguntar para ti, como é que eu acredito que você faça parte da nova política, né? Como é que é você entrar nesse campo de oligarquias, né? De governo de poucos, e você conseguir, um cidadão nascido e criado na Ceilândia, conseguir representar a sua cidade, todo o DF, nesse cenário que é extremamente hostil da política? A política é hostil. Agora, eu sempre fico meio preocupado com esse conceito de a nova política, né? Se a nova política for fazer diferente, pelo menos em geral, a tudo que já vem sendo feito, então talvez eu me enquadre nisso. Eu entrei na política, parece até um chavão, uma bravata isso, mas a gente entrou para fazer uma missão, né? É importante, eu sou um professor muito conhecido no Brasil inteiro, né? Já dou aula em vários estados e tudo. Sempre nos últimos 15 anos tive uma remuneração muito acima da média da remuneração dos profissionais de educação, também trabalhando muito, como a gente trabalha, feito um condenado de segunda a segunda. Algumas pessoas me perguntaram, financeiramente não vale a pena, o que você vai fazer lá? Eu vou em busca de um novo projeto. E novos projetos não necessariamente estão relacionados à rentabilidade que eles atendem. Esse projeto seu aqui, da coluna Direito à Cidade, certamente não tem um viés econômico. Né? Muito mais uma nova experiência, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de participação. Tem que eu falo para minha esposa que tem, né? Não, a gente tem sempre que acreditar, ou fazê-las acreditar nisso. A minha esposa questionou a minha ida para a política. Ela disse, você vai deixar de ser, até hoje essa frase é séria dela, você vai deixar de ser um professor 100% admirado e muito bem remunerado, para ser um político bem remunerado e 100% questionado. Porque o deputado está sempre sob suspeição, e com razão, em virtude das bandalheiras que foram feitas historicamente. Mas quando eu entrei nessa loucura, eu sabia onde estava me metendo. Eu me preparei para isso.
Eu sabia das adversidades que ia enfrentar. E sabia que a resposta a essas adversidades e a esse ambiente hostil seria manter a coerência. Então eu entrei com um propósito de ser um deputado que não iria usar verbas públicas desnecessárias, de que iria priorizar os investimentos naquilo que eu julgo prioritário, que era educação e saúde, que ia manter uma coerência ética e ideológica, e eu não abro mão disso, e acima de tudo que ia fazer uma atuação independente. Fui eleito com a campanha mais barata da história do Distrito Federal. Cada centavo saiu do meu bolso. Logo, eu não tenho rabo preso com ninguém e só devo satisfação para o meu eleitor. Então é assim que eu trabalho. Vou agradar uns, vou desagradar outros, mas não vou quebrar a minha coerência, a minha linha de ação que eu preparei. Recentemente me questionaram, mas você fez um planejamento, você fez uma linha de ação para o seu mandato. Fiz. E aí me disseram, mas todo planejamento é flexível. Eu falei, mas não o meu. Eu não vou abrir mão, não vou dar pontos fora da curva, porque em política, quebrar, flexibilizar as suas posições ideológicas e os seus compromissos começa a virar promiscuidade. É verdade. Eu tenho mais duas perguntas para ti. A primeira seria, qual recado você daria para o professor da rede pública que você, que se sente desmotivado agora, sem expectativa, e nós sabemos que o nosso trabalho como educadores é importantíssimo. O que você falaria para levantar a moral desse Eu não sei se vai levantar a moral, mas aqui, olha que coisa inspiradora. Nós estamos aqui com um livro, coincidentemente aqui o livro Os Sertões, que é um clássico, do Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha, admirado com a capacidade de luta e de resistência do sertanejo em relação às forças do país, às forças institucionais, ele marcou a história. Isso aqui durante 1000 anos o pessoal vai lembrar, O nordestino é antes de tudo um forte, o sertanejo é antes de tudo um forte. Então acho que a gente pode parafrasear o Euclides da Cunha. Professor tem que ser antes de tudo um forte. Ou seja, ele tem que entrar nessa profissão sabendo das adversidades que vai encontrar. Se entrar nessa profissão desconhecendo essas adversidades, ou vai ser um profissional infeliz, ou vai ser um profissional incompleto. Essa é que é a verdade. E é claro que as adversidades existem e a gente vai lutar com elas a vida toda. Claro que a gente entende que não vem com esse papo, ser professor é sacerdócio. Sacerdócio conversa nenhuma. Para ser professor é trabalho. E como qualquer outro trabalho, você tem que ser valorizado e bem remunerado para desempenhar a sua função com eficiência e com qualidade. Agora, é bom que tenha essa análise dessa realidade. Nós não vamos encontrar facilidade e será um processo histórico e permanente de luta para conquistar direitos e para conquistar qualidade de trabalho e para conquistar respeito da sociedade. Eu sei que você foi eleito assim por muitos estudantes, muitas pessoas que viam o seu curso e te admiram, essa sinceridade que você demonstra, essa transparência, mas nós sabemos que as áreas que todos os políticos, a gente está vivendo uma pulverização, muita gente querendo ser candidato, acreditando que tem possibilidade e tal, e nós sabemos que o caminho é difícil. Mas todos ficam naquele senso comum de, eu vou defender educação, vou saúde, segurança, repetem quase como se fosse um mantra. Mas alguns que quando chegam lá são eleitos, o discurso e a prática não corresponde ali à promessa. Eu queria que você falasse assim, o que a gente, você já vai concorrer novamente, deputado, novamente a reeleição, como deputado distrital na Câmara aqui do DF. Eu gostaria de saber assim, o que a gente pode esperar em relação à educação, por exemplo. O que você acha que pode estar construindo? Eu sei que não depende só de você, mas são mais 23 contigo lá, Mas como é que como você pode melhorar a educação pública do DF? É uma pergunta bem complexa. Simples, porém com resposta complexa. Eu sei. Como eu, Reginaldo Veras, posso melhorar a educação do DF? É difícil responder isso. Como eu, com o meu trabalho, posso mudar questões pontuais. Eu tenho usado uma expressão que o pessoal acha interessante. Uma andorinha só não faz verão, mas ela abre um raiar de sol. E um raiar de sol no sentido de que ilumina e de que dá esperança. E aí eu vou dar só um exemplo concreto, principalmente no que se refere à aplicação de recursos públicos.
De 1990, quando a Câmara Legislativa foi criada, até 2014, era zero a quantidade de emendas parlamentares mandadas para as escolas. Zero real durante todo esse período. Nós entramos, chegou um professor com vontade de mudar, que entende um pouquinho de legislação e que entende muito de legislação educacional e que entende a realidade das escolas, por ter sido direção de escola, por ter sido professor, ou seja, eu fui do chão da fábrica, para a gente usar uma expressão síndico-marxista, sindicalista marxista, fui do chão da fábrica. Tá bom, então a gente conhece a realidade. De posse desse conhecimento prático e desse conhecimento teórico, juntamente com outras duas pessoas, a gente conseguiu abrir esse raiar de sol. E eu faço questão de citar o nome, que nós temos que dar crédito a quem merece. Professor Fábio Souza, que é nosso ex-subsecretário de Educação, que é candidato a deputado estadual pelo PDT, um cara do bem, um cara muito competente, um cara que vai ser uma grande conquista para a cidade e para a Câmara, caso ele consiga ser eleito. Estou torcendo muito por ele. E do deputado Chico Leite. Então, essa tríade conseguiu fazer uma alteração na legislação e colocar em prática o envio de recursos diretamente para as escolas, para seja aplicado tanto em projeto pedagógico quanto na recuperação infraestrutural, pequenas obras, pequenos reparos. Resultado disso, 1990 a 2014, zero de investimento. 2015, quando começou, 2 milhões e 600 mil, eu e o deputado Chico Leite. No ano seguinte, 2016, 11 milhões, já outros deputados aderiram, a gente foi ali tentando usar nossa capacidade de convencimento. 2017, quase 35 milhões foram aplicados. E a perspectiva para 2018 é de 50 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas diretamente para as escolas. Aplicado pelo diretor de escola, com muita eficiência, com muita fiscalização, com muito controle. Algumas escolas do DF estão mudando a sua cara, tanto da estrutura física quanto dos projetos pedagógicos, graças a esses recursos que chegam. E lembrando que, historicamente, a maior parte dos recursos iam para festas, shows. Nada contra festas, nada contra shows, mas tudo contra a maneira como era feito. Então, veja, a nossa parte, nós não vamos transformar a realidade em um mandato. Ninguém tem essa ilusão, eu vou mudar o mundo. Não, mas a partir desse raiar de sol, a partir dessa semente plantada, talvez a gente dê início a uma transformação mais duradoura, que levará tempo, que será uma luta permanente. Que, como você falou, o trabalho de um professor, de um educador. Tomara que as próximas gerações, né, eu tenho filhos pequenos, você tem filhos também, que a gente possa estar deixando esse legado. Meu amigo, muito obrigado, espero que essa parceria... Estava esquentando já. Uma rapidinha, não dá nem para chegar, Estamos sempre à disposição, eu que agradeço. Um abraço a todos aí que acompanham a coluna do Alisson Lopes aqui, o Direito à Cidade. Um grande abraço a todos. E você sabe a admiração mútua que é a gente aqui.